que tal hoje conhecermos um pouco sobre os animais sinantrópicos? Todo mundo conhece gatos, cachorros, vacas, galinhas, coelhos, que são chamados de animais domésticos. Mas os sinantrópicos, quem são? São animais silvestres ou exóticos que vivem próximo aos seres humanos, independentemente da nossa vontade. Mas o que será que faz com que eles vivam tão próximos de nós? Assim como nós seres humanos, os animais necessitam de recursos básicos para a sobrevivência, que são chamados 4As, ou seja, abrigo, acesso, alimento e água. Sabe quando vemos um rato em um amontoado de lixo? Ali ele encontrou esconderijo, comida e uma condição ideal para viver. Será que eles podem transmitir alguma doença para nós? Sim, mas não é só isso, eles têm um papel de muita importância na natureza. A nossa missão nos próximos meses é apresentar para vocês alguns animais sinantrópicos e a função importante que eles têm em nossa vida e no equilíbrio do ecossistema. E para nos ajudar, nós teremos a companhia da nossa mascote, uma gambá, que vai estar conosco durante toda a nossa trajetória. Olá pessoal, o único problema é que eu ainda não tenho um nome. Me ajudem enviando no nosso Instagram, @sinantrópicos.nesp, e acompanhem nossas redes para as próximas postagens. Você conhece esse som? Esse som é de um gambá? Isso, essa é a vocalização de um gambá. Hoje a gente vai falar um pouco do papel desses animais no meio ambiente e sobre a sua biologia. Eu sei que eles são um marsupial. Vamos conversar um pouquinho mais sobre eles? Os marsupiais, eles têm uma característica única, que os seus filhotes, quando nascem, eles estão muito prematuros. Então eles terminam o seu crescimento se desenvolvendo dentro de uma bolsa que as mães têm, que a gente chama de marsúpio. Que legal! Mas me conta, só tem uma espécie de gambá? Não, no Brasil nós temos 4 espécies: o gambá de orelha branca, o gambá de orelha preta, o gambá comum e o gambá amazônico. Nossa, quantos! Que legal! Quanta diversidade de gambás que existe ao nosso redor, né? Mas afinal, gente, de qual espécie eu faço parte? Boa pergunta, Dida. Você faz parte do grupo dos gambás de orelha branca, o maior marsupial brasileiro, que pode ser encontrado desde o Cerrado, Caatinga, Pantanal, como nos Campos Sulinos e na Mata Atlântica. E as outras espécies de gambás também têm essa cauda linda e prênsil igual a minha? Sabia que ela é muito útil? Ela me ajuda a me segurar nas árvores. Pois é, todas as espécies de gambás possuem diversas adaptações. Além da cauda prênsil, também tem os polegares opositores nas patas traseiras, que permitem com que eles explorem vários ambientes, como a copa das árvores. Agora que você já me falou um pouquinho sobre as características físicas deles, que tal você falar um pouquinho sobre os hábitos? Vamos! Eles são animais noturnos, onívoros e solitários. Em sua dieta, eles se alimentam de pequenos invertebrados, como insetos, aracnídeos, de ovos e também de pequenos vertebrados, como serpentes e ratos. Aracnídeos, serpentes? Os gambás, eles se alimentam de animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e até mesmo de serpentes cascavéis. Eles têm um papel muito importante na cadeia alimentar e no meio ambiente. E eu fiquei sabendo que esses animais também sabem se defender. Isso é verdade? É verdade. Os gambás possuem diversas estratégias de defesa, como a tanatose, que nada mais é quando ele se finge de morto. Ele fica paradinho, com os olhos fixos, a boca aberta e até coloca a língua para fora. Muitas vezes ele ainda solta um odor fedido para os predadores pensarem que ele já é uma carcaça em apodrecimento e perderem o interesse. Muito inteligente. Muito inteligente. E quantas adaptações incríveis os gambás possuem! Essa espécie é muito boa em se adaptar, tanto em ambientes urbanos como nos rurais. Por isso que ela é conhecida como um animal sinantrópico. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre os gambás. Não esqueçam que se vocês tiverem outras dúvidas, podem nos mandar mensagem nas nossas redes sociais. Tchau, gente! Até a nossa próxima aventura! Que tal hoje a gente falar um pouco sobre as principais zoonoses que estão relacionadas a gambás? Mas o que são essas tais zoonoses? As zoonoses, elas são doenças ou infecções que, além de ser transmitidas entre os animais vertebrados, podem ser transmitidas para nós, os humanos. Ah, eu entendi. Mas de onde elas surgiram?
Algumas ações humanas no meio ambiente, como a destruição dos habitats dessas espécies, acabam favorecendo com que eles fiquem mais próximos das zonas urbanas, influenciando diretamente no contato entre esses animais selvagens e os domésticos e os humanos, podendo assim passar a doença entre essas espécies. Nossa, mas isso é terrível! E quais são as zoonoses que são relacionadas aos gambás? Na verdade, não existem estudos comprovando que no Brasil os gambás transmitem essas doenças para os humanos, mas eles podem ter essas doenças e sofrer delas, como a leptospirose, a leishmaniose, a raiva e a salmonelose. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Os gambás não transmitem doenças? Isso, ainda não existem comprovações mostrando que esses animais transmitam essas doenças para os seres humanos, ao contrário de outros animais sinantrópicos, como os roedores, que transmitem a leptospirose. Nossa, e ainda me confundem com esses roedores? Pois é, Dida, mas isso é preconceito, porque a gente sabe que você tem um papel muito importante na ecologia e no meio ambiente. Então vamos ver se ficou claro. Os gambás aqui no Brasil não são transmissores de doenças para humanos? Isso. Ah, agora eu entendi! Em alguns países, como nos Estados Unidos, uma outra espécie de gambá transmite o vírus da raiva para humanos. Mas aqui só teve um caso de gambá que morreu de raiva e, na verdade, a doença veio do morcego. Ah, coitadinho! E é por isso que a gente tem um papel tão importante, né? Para conscientizar as pessoas sobre a importância ecológica dessa espécie. E a gente tem um longo caminho pela frente. Mas isso é assunto para os próximos vídeos. Por hoje, é isso, pessoal. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É só curtir e compartilhar e qualquer dúvida é só nos mandar uma mensagem. Até a próxima aventura, pessoal. Não esqueçam de acompanhar nossas redes para os próximos conteúdos. Vocês já presenciaram cenas como essa? Parece um gambá muito assustado. Olha só como ele mostra os dentes. O que será que ele está fazendo? Provavelmente ele está pensando apenas em se defender. Infelizmente, por transitar em áreas urbanas, esses animais sofrem com atropelamentos, ataques de animais domésticos e até mesmo retaliações por parte das pessoas. O que será que a gente deve fazer quando encontrar um gambá em zona urbana? No episódio de hoje, vamos falar sobre quais ações devemos tomar quando um gambá entrar na nossa residência. Sempre que encontrarmos um animal selvagem, recomenda-se que seja feito contato com órgãos responsáveis e autorizados para lidar com a situação. Dependendo da localidade, o órgão responsável vai mudar, mas geralmente será alguns desses. Existem algumas coisas importantes que a gente tem que lembrar. Em momento algum você deve tocar o animal. Na maioria das vezes o animal vai estar estressado por estar em um ambiente hostil, então apenas profissionais habilitados podem fazer a captura desses animais, garantindo a segurança tanto para o animal quanto para a equipe e a população. Também não devemos dar comida para eles. Os animais selvagens geralmente possuem dietas específicas, não estando acostumados com os alimentos humanos, então pode fazer muito mal para a saúde deles esses alimentos estranhos, nem mesmo uma frutinha, porque deixem eles procurarem na natureza. Se você se aproximar do animal, pode acabar se machucando, e na melhor das situações, se o animal aceitar o alimento e não te atacar, ele pode começar a ir atrás das pessoas para dar comida para eles, e isso ameaça a vida desses animais. Todas essas ações são muito importantes, pessoal. São as melhores a serem tomadas e garantem que esses animais vão ter a vida preservada. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso episódio de hoje. Não se esqueçam de curtir os nossos conteúdos. E qualquer dúvida que surgir, é só comentar no vídeo ou mandar uma mensagem em nossas redes sociais. Acompanhem nossas redes para os próximos conteúdos. Onde estamos, Dida? Estamos na Mata Atlântica. A gente está aqui no meio da Mata Atlântica para conhecer o mundo dos saguis. Estão ouvindo? Acho que eles já chegaram. Olha só como eles balançam e se movimentam também entre as árvores. Isso é por causa dos seus hábitos arborícolas. Eles normalmente exploram bastante as árvores, então é bem difícil ver eles no chão. Eu tô sempre por aqui à noite e nunca vejo eles. É porque eles possuem hábitos diurnos, então eles são mais ativos durante o dia. Além do mais, eles comem de tudo. Por isso que eles são considerados animais onívoros. Mas será que só existe uma espécie de sagui, Dida? Não, os saguis possuem mais de uma espécie.
sendo elas sagui da serra, sagui caveirinha, sagui de tufo branco, sagui de tufo preto, sagui da cara branca e sagui de vide. Infelizmente trago más notícias. Os nossos queridos saguis estão ameaçados em seus habitats. São grandes desafios quando se trata da conservação dessas espécies, por conta da degradação de seus habitats naturais, do tráfico de animais. Além da intensa ocupação e da adaptação nas áreas urbanas. E exatamente por isso eles são considerados animais sinantrópicos. E isso é um desastre. Algumas espécies, como do sagui de tufo preto e tufo branco, que são nativas do Nordeste e do Centro-Oeste do Brasil, chegam até o Sudeste por causa do tráfico de animais. E aí elas acabam sendo introduzidas em regiões onde habitam espécies nativas do Sudeste. Sim, essas espécies introduzidas são uma grande ameaça para os saguis nativos. Pois é, e elas ainda competem por recursos, podem transmitir doenças e alteram os ecossistemas locais. E pensar que isso tudo são ações humanas. Mas não fique assim, Dida. Existem humanos que podem fazer ações que ajudem os saguis nativos. Como medidas de controle da proliferação de espécies invasoras, como monitoramento, controle populacional e educação ambiental. Por isso é importante que todos se envolvam na conservação desses primatas e seus hábitats naturais. E com isso encerramos mais uma jornada pelo mundo dos sinantrópicos. Esperamos que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre os saguis brasileiros. Então curtam, comentem e compartilhem com seus amigos. Até a próxima aventura! Acompanhe nossas redes para os próximos conteúdos. Nossa, que trilha linda que é aqui, né? Sim, é por isso que eu gosto tanto de vir aqui. Nossa, olha o sagui chegando. Sim, eles sempre aparecem quando a gente tá fazendo trilha. E eles estão chegando mais perto. Não, é melhor a gente não se aproximar deles. Mas eles estão com fome, não posso dar um pedacinho da minha banana? Não, sabia que tem algumas doenças que nós podemos transmitir para os saguis através da nossa saliva? Mas nem pedacinho? Isso ainda vai fazer efeito? Na realidade é uma coisa bem comum. A herpes, por exemplo, é uma doença causada pelo herpes vírus que pode ser passada dos humanos para os animais. Existem diversos casos de pessoas que acabaram infectando saguis de um zoológico, por exemplo, ao oferecerem alimentos para eles. Meu Deus! E os animais ficam doentes? Sim, e eles podem apresentar alguns sintomas bem preocupantes, como feridas na pele, na boca, na língua, podem ficar lentos e cair das árvores e até apresentar convulsões. Caraca, eu não imaginava que isso acontecia. Pois é. Bom, mas vamos continuar nossa trilha que a cachoeira já tá nos esperando. Pessoal, esse vídeo tem continuação. Corram lá no nosso perfil e vejam, hein? Tá imperdível. Oi, filha, que bom que você voltou. Como foi seu passeio? Ai, foi lindo. A cachoeira tava linda e a gente veio até sagui. Sagui? E sabe quem que tá criando um sagui? A sua tia Beth, que mora lá no Nordeste. É o quê? Ah, mas ela disse que isso é bem comum por lá. Mas você tem que avisar ela que é perigoso, porque os saguis podem passar doenças para os humanos e os humanos podem passar para os saguis, como herpes, raiva. Cruzes, isso é verdade? Pois é, mãe. A raiva é uma doença viral que ela pode ser transmitida através de mordida, de lambida e de arranhão de um animal infectado. Ah, não, filha, mas o da tia Beth não é agressivo, não. É que quando os saguis estão acostumados com os seres humanos, eles podem morder por medo, por defesa ou até por brincadeira. O problema é que quando eles chegam à maturidade sexual, eles podem se tornar agressivos e territorialistas. E por isso podem morder tanto estranhos quanto até os próprios proprietários. Nossa, então eu vou ter que avisar pra tia Beth pra ela tomar mais cuidado e procurar algum órgão responsável pra cuidar da situação. Eu já escutei falar que eles transmitem febre amarela, isso é verdade? Aí é outra coisa, porque os saguis são hospedeiros da febre amarela, mas eles não transmitem para os humanos. Ah, entendi. E tem mais alguma coisa? Porque eu já falo tudo pra tia Beth pra ela perceber que a coisa é séria. Então, a Fundação Nacional de Saúde classifica os saguis como espécies hospedeiras ou reservatórios de parasito com um potencial risco biológico, mas a gente precisa estudar muito mais essas espécies para entender melhor a importância delas para o meio ambiente. Bom mesmo esses estudos, senão como a gente vai saber como prevenir esses problemas? Bom, já vou ligar pra tia Beth, você fica aqui comigo pra poder me ajudar a falar as coisas. Tá bom, mãe. E o ensinamento de hoje é que devemos sempre lembrar que animais silvestres não são pets. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e assistir os nossos outros conteúdos que já estão nas nossas redes sociais. Até a próxima aventura, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso novo quadro aqui no Sinantrópico, o Trocas Improváveis. Hoje a gente vai contar com uma de nossas integrantes fazendo uma cena de improviso aqui pra vocês e toda vez que eu disser a palavra troca, ela deverá trocar a palavra que ela disse por último. Veja só que lindo dia neste parque. Troca. Nesta casa. Troca. Neste quintal.
Veja que o meu pé de guabiroba está bem cuidado. Troca! Gru me chama. Troca! Banana. Vejo que as bananas estão crescendo e algumas estão imaturas. Troca! Maduras. Troca! Mordidas. O que será que aconteceu? Só pode ter sido ratos. Troca! Morcegos. Troca! Saguis. O que devo fazer? Acho que vou alimentá-los. Troca! Vou adotá-los? Troca! Vou apenas observá-los. Olha só, parece que os saguis já se alimentaram e eles se locomoveram pelos fios para chegar até o alimento. Mas um filhote ficou para trás e ele está machucado. Será que devemos pegar remédios? Troca! Água. Troca! Órgãos ambientais responsáveis. Muito obrigado, senhoras e senhores. Esse foi o nosso quadro Trocas Improváveis. Espero que vocês tenham gostado e continuem seguindo nossas redes sociais. Esse foi o episódio de hoje, pessoal. Não se esqueçam de nunca manusear animais selvagens e sempre entrar em contato com os órgãos ambientais da sua cidade, preservando a sua vida e a dos animais. Até a próxima aventura, galera! Acompanhe nossas redes sociais para os próximos conteúdos. Sejam muito bem-vindos ao Quiz dos Sinantrópicos. No programa de hoje, vamos explorar a biologia dos roedores. Para isso, teremos uma participação ilustre da especialista no assunto, doutora Letícia. Olá! Vamos ter uma série de perguntas valendo pontos, e vocês terão 3 segundos para responder. Não esqueçam de marcar seus pontos e deixar nos comentários. Valendo 5 pontos. Verdadeiro ou falso? Todos os roedores são pragas urbanas. É falso? Explica pra gente, doutora Letícia. Isso mesmo. Nem todos os roedores são considerados sinantrópicos. Muitas espécies são selvagens, animais de companhia ou animais de biotérios, que são aqueles usados em pesquisas e experiências. Próxima pergunta, dessa vez valendo 10 pontos. Quais são as características mais marcantes dos roedores? D. Todas as anteriores. Isso, os roedores possuem todas essas características. Eles são mais ativos à noite, possuem uma gestação curta, com várias ninhadas ao ano e com grande quantidade de filhotes. Valendo 5 pontos. Quais são as espécies sinantrópicas dos roedores? A alternativa é camundongo, ratazana e rato preto, letra B. Exatamente, essas são as principais espécies que possuem relação sinantrópica com o homem. Elas se adaptam facilmente ao ambiente urbano porque encontram alimento e abrigo, principalmente em lugares com lixo. Agora valendo 10 pontos. É verdade que os densos roedores nunca param de crescer? A resposta é verdadeiro. Você pode explicar pra gente, doutora Letícia? Exatamente. Os dentes dos roedores possuem crescimento contínuo e para isso eles precisam sempre estar desgastando esses dentes roendo materiais duros como a madeira. Mas os roedores sinantrópicos podem acabar causando prejuízos econômicos, já que eles roem fiação elétrica e móveis. Agora, para finalizar, os roedores sinantrópicos podem nos transmitir alguma doença? Bom, se você quer saber a resposta dessa nossa última pergunta, fica atento nas nossas redes sociais porque será no nosso próximo vídeo. Eu tô passada, chocada. Enquanto isso, conta pra gente, quantos pontos você fez até agora? Comente aqui embaixo e não perca nossos próximos conteúdos. Bom dia a todos! No jornal de hoje nós estamos aqui na casa da Juliana porque ela recebeu uma visita inusitada. Ratos. Juliana, nos conte o que aconteceu. Gente, foi horrível! Eu acordei hoje de manhã e tinha um bando de ratos comendo meu lixo. Não sabia quem chamar, então chamei vocês, jornal local. Bom que você nos chamou, porque a gente trouxe a Laura, que é funcionária da Vigilância Ambiental, para poder explicar como que isso aconteceu e o que fazer nessas situações. Bom dia, Laura! Bom dia, meninas. Bom dia, pessoal. Nesse caso, o que atraiu os roedores foi a oferta de alimentos por conta do lixo aberto do lado de fora da casa. Mas então, o que devemos fazer ao encontrar esses bichos? Bom, primeiramente deve-se chamar a vigilância ambiental e relatar o problema, para que nós possamos fazer o controle de roedores e também passar recomendações sobre como evitar que essa situação ocorra novamente. Mas então, quais seriam essas recomendações? Porque eu não aguento mais ver rato na minha casa. Bom, primeiramente deve-se evitar o acúmulo de entulhos e de
bichos, retirar oferta de alimentos, não deixar a ração de animais domésticos acessível durante a noite e também deixar o lixo em lixeira bem fechada. Lembrando, pessoal, que as principais espécies de roedores que a gente encontra na zona urbana são camundongos, ratos pretos e ratazanas. Isso mesmo. Agora a Juliana sabe como lidar com essa situação. E se eles aparecerem de novo, chame a vigilância ambiental. Eles vão saber como prosseguir. Essa foi a notícia de hoje. Espero que vocês tenham aprendido a evitar e lidar com esses visitantes inesperados que são os roedores na sua casa. Até mais! Nossa, mãe, ultimamente estou me sentindo mal, acho que eu tô doente. Nossa, filha, mas você precisa ir pro médico. Melhor mesmo, vou hoje, mãe. Juliana, pode entrar, por favor. Olá, Juliana, o que você está sentindo que te trouxe aqui hoje? Então, doutora, eu tô com febre alta, dores musculares, dor de cabeça e cansaço. Há quanto tempo você está sentindo isso? Acho que entre 1 e 2 semanas. Bom, eu tenho algumas suspeitas. Sobre a enchente que teve aqui recentemente, você entrou em contato com aquela água? Sim, voltando para minha casa. Eu estava descalça. Eu acredito que você possa estar com leptospirose. Essa é uma doença zoonótica transmitida pela doença de ratos, principalmente ratazanas. Mas, doutora, eu nem tenho contato com nenhuma urina de rato. É que durante a enchente, a água da chuva fica contaminada pela urina de ratos e a bactéria da leptospirose entra em contato com o seu corpo. Nossa, doutora, eu não sabia nem que os ratos transmitiam esse tipo de doença. Pois é, e além disso, os roedores podem transmitir outras doenças, como a salmonelose, que também é uma zoonose. Só que nesse caso, os ratos podem contaminar a ração de animais, como frangos e porcos, e quando a gente come a carne desses animais, podemos adquirir essa doença. Nossa, doutora, eu também não sabia. Eu vou tomar cuidado com a salmonelose. Mas e com a leptospirose? Como eu podia ter evitado? É essencial evitar contato com esgoto, acúmulo de lixo e enchente, principalmente se você estiver descalço, para você não se contaminar com a bactéria da leptospirose. E além disso, é muito importante fazer o controle de roedores, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais. Entendi, doutora. Mas se o roedor estiver na minha casa, o que eu faço? Bom, se você quer saber a resposta para essa pergunta, fique atento nos nossos próximos vídeos. Espero que tenham gostado do episódio de hoje, pessoal. Até breve! No episódio de hoje sobre os animais sinantrópicos, nós apresentamos para vocês as capivaras. Você sabia que as capivaras são consideradas os maiores roedores do mundo? Elas também são conhecidas como porcos d'água, carpinchos ou capinchos. Esses animais são mamíferos herbívoros que vivem em grupos de até 30 indivíduos liderados por um macho dominante e são ativos principalmente durante o dia. A expectativa de vida delas é entre 15 a 20 anos e os seus predadores são as onças, jaguatiricas, serpentes e jacarés. São encontradas na América Central e do Sul e habitam regiões próximas de corpos d'água, como matas ciliares e savanas inundáveis. A alimentação das capivaras é composta por capim e vegetação subaquática. Segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, o risco de extinção das capivaras é pouco preocupante. As capivaras podem ser encontradas em parques e corpos d'água urbanos. Não se aproxime, elas são territorialistas. E aí, gostaram de conhecer as capivaras? Curtam, comentem o que vocês acharam e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E aguardem! Sou menina carne de pescoço, nunca vi nada igual. Mãe, deixa ela falar. O que vem de baixo, meu amor, não me atinge, tá? Ó, já tô vacinada contra a raia. Boa noite. Interrompemos a programação com notícias urgentes. Recebemos informações de que capivaras estão transmitindo febre maculosa para a população na cidade de Botucatu Azul. Novas informações estão com a nossa repórter Juliane Barros, que está diretamente na cidade com um especialista. É com você, Juliane. Estamos aqui com a doutora Letícia, especialista em zoonoses, para esclarecer a situação. Doutora Letícia, as capivaras realmente podem transmitir a febre maculosa?
Boa noite. Não é bem assim. As capivaras podem hospedar carrapatos, que transmitem a bactéria da febre maculosa através da sua picada, mas elas não são os transmissores diretos. Nossa, e como podemos nos prevenir? É essencial evitar áreas infestadas por carrapatos, sempre respeitando a sinalização. Se necessário, usar calça e sapatos fechados. E se encontrar um carrapato pelo seu corpo, retire-o com uma pinça, coloque em um recipiente com álcool e procure a ajuda de um médico. Obrigada, doutora Letícia. Estúdio é com vocês. Obrigada, doutora Letícia. É sempre importante buscar informações precisas. Boa noite. Boa noite. E aí, pessoal, o que acharam do episódio de hoje? Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Fiquem ligados, logo mais a gente vai ter mais conteúdo sobre as capivaras e sobre os outros animais sinotrópicos. Olá, pessoal! Hoje vamos falar de um verdadeiro astro das áreas urbanas, as capivaras. Elas são animais sinantrópicos, que podem ser encontradas em locais próximos a rios, lagos e pântanos, mas também são encontradas na cidade. No Brasil, nós temos várias cidades onde nós podemos encontrá-las, tais como Curitiba, São Paulo, São José dos Campos, Brasília e Campo Grande. Aqui em Curitiba, o Parque Birigui é um verdadeiro paraíso para elas. Bom, essa aqui é a Laura, segurança aqui do parque, e hoje ela vai nos dar algumas dicas. Boa tarde, gente. Primeiramente, se você encontrar uma capivara, pode ser uma situação comum, é muito importante você manter uma distância segura, respeitando o espaço do animal e não alimentá-lo. E se por acaso a capivara estiver em um lugar que possa representar um risco, é importante contatar as autoridades ambientais locais para que elas possam tomar as medidas necessárias de segurança. As capivaras, apesar da sua aparência pacífica, podem causar alguns incidentes inesperados nas cidades. Pois é, esses grandes roedores, eles têm a tendência a atravessar ruas ou até mesmo rodovias em busca de novos locais para descansar ou se alimentar. E aí assim eles podem levar a alguns acidentes de trânsito. Além disso, as capivaras são conhecidas por suas visitas nas cidades, e elas podem acabar estragando jardins e plantações. E muito cuidado, capivaras e cães podem entrar em uma briga feia. Se isso acontecer, não tente separar os animais diretamente e mantenha uma distância segura. Além disso, contate as autoridades locais para eles solucionarem o problema. Para finalizar a nossa reportagem, uma curiosidade muito interessante. Em Brasília e em Campo Grande existem passagens subterrâneas feitas especialmente para esses animais. Esses túneis ficam em pontos estratégicos em vias urbanas, auxiliando no deslocamento desses animais e evitando acidentes, como os de trânsito, por exemplo. Por fim, é importante lembrar que a gente deve respeitar os espaços das capivaras e adotar medidas adequadas para lidar com elas. Uau, quanta informação que a gente teve hoje no episódio, né, galera? Então não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e se preparem porque logo mais teremos novos vídeos de novos animais sinotrópicos. Uau, que voo espetacular! Trouxemos vocês aqui no nosso hábitat para conhecer a vida dos morcegos. Afinal, vocês sabiam que nós possuímos adaptações únicas que fazem com que sejamos os únicos mamíferos com capacidade de voar? Sim, passamos por várias modificações evolutivas, como ossos longos e uma pele esticada sobre esses ossos, que garante essa incrível ferramenta, as asas. Mas eu ouvi dizer que existem muitas espécies de morcego, mas afinal, quantas espécies são? Bom, são mais de 1.400 espécies. Algumas se alimentam de insetos, outras se alimentam de frutas e até néctar. Ainda existem algumas que se alimentam de sangue, mas são poucas. Mas vocês devem estar se perguntando, como a gente consegue voar no escuro e não bater em nenhum obstáculo? Bom, os morcegos usam a ecolocalização. Isso quer dizer que eles emitem sons de alta frequência que voltam a bater em objetos. Com isso, eles se localizam no escuro, tendo noção do espaço e detectando obstáculos e presas. É como o sonar dos submarinos, só que de forma natural. É isso aí, e além de ser ótimos voadores, a gente tem um papel crucial no equilíbrio do meio ambiente, não é? Exatamente. Nós, morcegos que nos alimentamos de frutas e néctares, somos ótimos para espalhar pólen e sementes, contribuindo para o crescimento saudável das florestas. Ou seja, contribuímos para um ambiente cada vez mais equilibrado.
Sim, e além disso, os morcegos insetívoros fazem o controle de pragas, o que ajuda também na agricultura. Pois é, somos fundamentais para a natureza. Agora, da próxima vez que você nos ver, vai saber o quanto somos importantes. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não esqueçam de curtir, comentar o que acharam e compartilhar com seus amigos. E não esqueçam de acompanhar para os próximos conteúdos que vamos postar. Nossa, vendo esse vídeo, eu lembrei que tinha morcegos na minha casa. Eles são perigosos? Boa pergunta. Vamos falar sobre morcegos e zoonoses, que são doenças transmitidas de animais para pessoas. Os morcegos podem abrigar diversos patógenos, como o vírus da raiva, e ele é transmitido quando o morcego arranha ou morde uma pessoa, um animal silvestre ou um animal doméstico. Nossa, é comum eles transmitirem essa doença, a raiva? Então, os morcegos podem hospedar o vírus da raiva e transmiti-la. O vírus fica na saliva e pode ser transmitido pela mordedura ou pela lambedura. E os morcegos hematófagos têm mais chance ainda de transmitir pelo hábito de morderem outros animais. Além da raiva, os morcegos podem transmitir outras doenças? Então, os morcegos podem hospedar também o coronavírus, ebola, antavírus, histoplasmose, entre outros, mas a transmissão para humanos é feita através de outros animais que entram em contato com os morcegos. Então o risco direto é baixo? Sim, os morcegos não são animais agressivos e o risco de transmissão ocorre principalmente por manejo incorreto desse animal. E se ele entrar em casa? Isso já é assunto para o próximo vídeo do Sinantrópicos. Então, os morcegos são importantes, mas temos que tomar cuidado com as zoonoses. Sim, com as precauções podemos conviver com eles de forma segura. Olha quanta informação vimos no episódio de hoje. Querem saber mais sobre os morcegos? Curtam, comentem e compartilhem que logo mais vamos ter novos vídeos sobre nossos queridos animais sinantrópicos. Você já deve ter visto uma cena assim. Um morcego entra na sua casa ou no seu quintal e você não sabe o que fazer. Pois não se preocupe, no episódio de hoje vamos explicar como agir em uma situação como esta. Se um morcego entrou na sua casa, a primeira coisa a fazer é manter a calma. Morcegos não atacam pessoas e provavelmente ele está apenas desorientado. Abra todas as janelas e portas para facilitar a sua fuga. Caso encontre um morcego caído ou aparentemente doente, nunca o toque com as mãos nuas. Nesse caso, recomenda-se fazer a contenção colocando um balde ou uma caixa de papelão sobre o animal, até a chegada de profissionais habilitados, sempre evitando contato direto. Morcegos podem ser portadores de zoonoses. Ligue para as autoridades competentes de seu município ou para o serviço especializado para que eles possam remover o morcego de forma segura. Caso seja mordido ou arranhado, lave imediatamente a área com água e sabão e procure um médico para avaliação e possível vacinação contra a raiva. Com essas medidas simples, você pode garantir a sua segurança e a dos morcegos, que são essenciais para o meio ambiente. Convivência segura é a chave. Nossa, vocês viram que incrível essas curiosidades que aprendemos hoje sobre os morcegos? Pois então, curtam, comentam e compartilhem com seus amigos e logo mais vamos saber mais ainda outras informações desses nossos animais sinantrópicos. Sejam bem-vindos ao segundo quiz dos Sinantrópicos. No programa de hoje vamos explorar a biologia dos pombos e para isso teremos a presença ilustre da especialista no assunto, doutora Letícia. Vamos ter uma série de perguntas valendo pontos. Não esqueçam de marcar quantos pontos vocês têm e deixar nos comentários. Vocês terão 10 segundos para responder. Valendo 5 pontos. Do que os pombos se alimentam? Alternativa C, explica pra gente. Isso mesmo, na natureza, os pombos se alimentam de sementes, grãos, frutas e pequenos animais como insetos e vermes. No entanto, devido à alta capacidade desses animais de se adaptarem ao meio urbano, eles acabam também se alimentando de restos de comida de seres humanos devido ao fácil acesso aos bichos. Próxima pergunta, dessa vez valendo 10 pontos. Quais são os principais hábitos dos pombos domésticos?
A alternativa correta é a letra B. Isso, os pombos têm hábito diurno, eles conseguem enxergar 4 cores, o verde, o vermelho, o azul e até ultravioleta, que não é visível aos seres humanos. A falta de luz no período noturno limita muito a visão desses animais. E além disso, eles têm hábito de formar bandos para buscar comida e se proteger de predadores. Próxima pergunta, valendo 5 pontos. Verdadeiro ou falso? Os machos e as fêmeas cuidam juntos de seus ovos e filhotes. A resposta correta é verdadeiro. Isso, os pombos formam pares para a vida toda e o casal junto divide as responsabilidades de cuidar do filhote. Geralmente as fêmeas colocam de 1 a 2 ovos e os dois juntos revezam a incubação, que dura cerca de 18 dias. Além disso, tanto os machos quanto as fêmeas produzem o leite de papo, que é um alimento produzido no papo desses animais, que serve como base de alimentação para os filhotes. Ah, então é por isso que o símbolo dos casamentos são 2 pombinhos. Agora a nossa última pergunta. Quais são as principais doenças que os pombos podem transmitir aos seres humanos? Bom, se você quer saber se acertou essa resposta, fique atento nas nossas redes sociais, pois ela estará no nosso próximo vídeo. Enquanto isso, conta pra gente, quantos pontos você fez até agora? Nossa, vocês viram que incrível essas curiosidades que aprendemos hoje sobre os pombos? Pois então, curtam, comentam e compartilhem com seus amigos e logo mais vamos saber mais ainda outras informações desses nossos animais sinantrópicos. Você viu, amiga, a bolsa que eu comprei? Nossa, eu amei! Ai, não acredito! O pombo fez cocô em mim, meu dia acabou! Calma, amiga, você nunca ouviu falar que isso é sinal de sorte? Espera um pouco aí, será que é bem assim? Vamos entender um pouco sobre os riscos do contato com as fezes dos pombos. É nas fezes dos pombos que encontramos fungos que, se inalados, podem causar doenças como criptococose e histoplasmose. Essas doenças são micoses sistêmicas, ou seja, podem causar danos em todo o nosso organismo, levando a sintomas como tosse, dificuldade para respirar, confusão mental e lesões na pele. Além disso, essa doença não é transmitida diretamente de animal para animal ou de animal para ser humano. E é importante lembrar que essas doenças também podem afetar nossos animais de estimação, como cães e gatos. E aí, ficou interessado em saber mais curiosidades sobre os pombos? Então nos siga nas nossas redes sociais para não perder mais conteúdos. E deixe nos comentários se você já conhecia essas 2 doenças. Nossa, gente, eu achei incrível as informações que a gente teve no vídeo de hoje. O que vocês acharam? Comentem, curtam, compartilhem com seus amigos e fiquem no aguardo, porque logo mais vamos ter mais vídeos sobre os nossos animais sinantrópicos. O que você está fazendo, amiga? Você sabia que mexer com pombo, com as penas deles ou com as fezes pode trazer riscos para a sua saúde? Riscos? Como assim? Mas eles parecem bem inofensivos? Eles parecem, né? Mas na verdade, os pombos são vetores de diversas doenças. O que quer dizer? Que neles eles carregam micro-organismos que causam umas doenças muito graves. Quer saber mais sobre doenças em pombos? Assiste o nosso vídeo de zoonoses. Então, os pombos, eles podem trazer vários fungos nas suas fezes. E essas fezes geralmente ficam secas, presas nas penas dele. Então, mexer com os pombos é perigoso porque, além desses fungos, eles podem transmitir ácaros e bactérias, fazendo muito mal para a saúde humana. Nossa, mas eu não fazia ideia do como isso era perigoso. E eles parecem tão fofinhos. Pois é. Ok, então o que eu devo fazer? Bom, você deve manter distância desses animais, não dar comida para eles, né, gatinha? E também você evita lugar onde tem bastante fezes acumuladas. Caso você se contamine, se você mexe em algum lugar ou com eles, é só higienizar bem a mão e lavar o local que foi exposto. Nossa, eu nunca imaginei que, parecendo tão inofensivas, podiam causar tanto problema. Ai, que nojo! Nossa Senhora! Calma, amiga. É só lavar, como eu falei. E lembra de manter distância dos pombos, tá? Uau, a gente teve tanta informação hoje sobre os pombos, né?
Então curtam, comentem, compartilhem com seus amigos para podermos espalhar mais ainda a palavra sobre os animais antrópicos.